Fala galera, beleza? A gente não conseguiu terminar esse assunto e aí para não fazer só a parte que ficou faltando, eu vou é, passar esse assunto todo aqui, beleza? Então a gente estava falando de gerenciamento de memória, né? E aí o que foi que a gente viu? A memória ela é limitada, não é? Então dentro do nosso computador ela tem um tamanho x, y e ela tem essa limitação, né? E no tudo que a gente já trabalhou, a gente viu que a gente precisa da memória, porque lá os programas vão estar junto com os dados, né? Então a gente tem lá as instruções e dados, e aí essas instruções e dados precisam estar nessa memória, tá? Então o que acontece é o seguinte, ela tem um tamanho fixo, né? 1 GB, 2 GB, enfim, né? 1 GB, 2 GB, a gente tá falando coisa moderna, né? 32 GB, enfim, mas ela tem esse limite, né? Então, ela tendo esse limite, eu não consigo, mesmo por maior que seja, alocar o tempo inteiro tudo nela para estar funcionando tudo ao mesmo tempo, né? Então, de alguma forma, o sistema operacional ele precisa gerenciar isso e entender como é que cada programa vai estar ocupando a memória em determinado momento, né? Então, qual programa vai estar usando agora e qual programa não vai poder usar a memória naquele momento, e aí qual precisa sair da memória, qual precisa entrar. Tudo isso o sistema operacional vai fazer, né? Então qual é a ideia? A gente pensar na memória RAM, e aí a gente falou disso também, né? Como um armário onde eu tenho várias gavetas, tá? E cada gaveta tem um endereço. Então aí a gente tem que pensar no seguinte: se eu tenho um armário, e aqui fica claro, todo mundo consegue ver que é um armário, né? Vamos colocar aqui de cor diferente, mas eu tenho aqui uma quantidade de gavetas, né? Então eu tenho nesse meu armário um armário de gavetas, um gaveteiro, né? Nesse meu armário de gavetas eu tenho N gavetas, e aí eu posso entender a memória RAM como esse armário de gavetas onde eu vou ter um endereço fixo para cada um. Então eu digo assim, se eu digo a você, pegue uma informação que está na gaveta aí, você pergunta qual. Aí eu falo a você, se eu disser, por exemplo, a um, você vai saber que é aqui. Pega na gaveta 2, então você sabe que está aqui. 3, 4 e por aí vai. Então você consegue identificar aquele endereço, né? Mais ou menos dessa forma, tá? Então você consegue entender que é, esse sistema operacional vai enxergar a memória RAM como esse armário, e aí a gente pode entender dessa forma, beleza? Então ele vai olhar para aquele espaço e vai falar assim: onde é que eu posso colocar determinado programa, né? Então esse processo de decidir em qual gaveta, qual espaço que o sistema operacional vai colocar um determinado processo, um determinado programa, é uma responsabilidade, né, obviamente, do sistema operacional. Então, quando a gente cria um processo, né, quando a gente inicia um programa e cria um processo, o SEO vai alocar esse programa, esse processo na memória. A partir do momento que eu fechei aquele processo, eu não preciso mais daquele processo, o SEO vai garantir que aquele programa seja retirado da memória. E aí eu posso aproveitar aquele espaço. Então, mais ou menos como uma própria gaveta, né? Se eu tenho aqui uma quantidade X de informação ou de itens, eu não vou poder armazenar mais. Mas a partir do momento que eu consigo retirar esses itens, eu já posso armazenar de novo. Então a ideia é a mesma, tá? Ele vai fazer esse controle de alocação e de remoção do programa da memória, tá? E aí a outra responsabilidade dele é garantir que o programa não ultrapasse o espaço que está reservado para ele. Então, por exemplo, se eu tenho aqui aquelas informações e esse programa, esse processo que está aqui resolve armazenar uma informação aqui, o sistema operacional não vai permitir. Ele tem que estar restrito dentro do espaço que está reservado a ele, tá? Então isso vai garantir
a segurança e a estabilidade do sistema. Beleza? Como é que o sistema operacional faz isso? Bom, ele consegue entender os endereços lógicos do processo, né, do programa que está lá rodando. Ele consegue entender aqueles endereços que eles estão fazendo, que o programa está fazendo referência e entender eles como endereços físicos. Então ele enxerga os endereços lógicos dos programas e ele traduz para os endereços reais, ou seja, onde está efetivamente aquela informação nesse nosso armário, né, na memória RAM. Então, isso faz com que a gente não precise, por exemplo, dizer eu quero executar o programa nessa gaveta 2. E aí na gaveta 2 eu tenho aqui um determinado espaço. Opa, mudar a cor, né? Eu tenho aqui um determinado espaço onde eu chamo de 2x, por exemplo, né? E que eu vou pegar a informação desse lugar aqui, desse 2x. Eu não preciso fazer isso no programa. Eu vou dizer no meu programa, olha, pega a informação, né? Como vocês estão vendo C, não é isso? Int A igual a zero. Pega a informação que está na minha variável A, correto? E aí o sistema operacional faz essa tradução para aquele espaço de memória onde está armazenada aquela variável. Beleza? E além disso, ele tem mais uma responsabilidade, que é o swap e a paginação. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas a ideia é a seguinte: eu tenho uma quantidade X de memória, e aí em determinado momento ela pode ser insuficiente. Então, esses são recursos que o sistema operacional tem para poder, digamos assim, fingir que a memória não acabou, né? Então, entre aspas, a memória RAM não acabou. Ele cria essa ilusão de que tem mais memória do que eu realmente tenho. Beleza? Mas tá. Como é que os endereços lógicos e os endereços físicos se relacionam, né? Como é que a gente tem essa relação dentro do sistema operacional? Então, como eu já falei, né? Quando um programador ele escreve aquele código, então aquele código que a gente escreveu, ele usa aquele endereço lógico, né? Então aquilo ali vai ser relativo ao programa, tá? Aquele A ele vai estar num espaço de memória relativo ao programa. E aí, quando eu faço a referência à memória não, ao endereço lógico, ele busca aquela informação. Então eu a gente pode fazer um programa que aquela minha informação, aquela minha instrução está no endereço lógico 0. Mas efetivamente, quando ele é carregado na RAM, né, na memória física, ele começa de um outro endereço. Então, se você programasse, por exemplo, para ele buscar no endereço físico 0, a partir do momento que ele é carregado no endereço 1000, você perdeu todo aquele programa. Então, não faz sentido a gente trabalhar tão próximo do endereço físico, né, no programa. Né? Então, a gente trabalha com esses endereços lógicos. Claro, em determinados momentos vai ser necessário para algumas coisas bem específicas. Mas, assim, a ideia é o seguinte: o sistema operacional, né, ele tem esse gerenciador de memória e ele tem um hardware, as placas têm um hardware chamado de Memory Management Unit. Gastei o francês todo. Não, inglês. Pera. Unidade de gerenciamento de memória, né? Esse pedaço de hardware, esse hardware ele é responsável por fazer essa tradução em tempo real. Então, como é que ele funciona, né? Ela recebe o hardware, a Memory Management, vixe, gastei demais aquela hora. A Memory Management Unit recebe o endereço lógico, né? A unidade de gerenciamento de memória recebe o endereço lógico e traduz para o endereço que está efetivamente lá na memória, tá? Então essa técnica de recolocação dinâmica permite que aquele programa seja executado em diversos espaços de memória física, sem que você precise se preocupar com isso como programador. Então, por exemplo,
Digamos que a primeira vez que você execute um determinado programa, ele venha para aqui e, né, você faça a referência a essa variável que está aqui nesse espaço 2x. Beleza. Então, no momento você tirou aquele programa da memória, né? E aí você, vou carregar ele em vermelho aqui agora, no espaço 6. E aí você carregou aquele programa aqui e agora ele está no 6W, por exemplo. Então, essa recolocação dinâmica que o sistema operacional faz permite que você execute aquele programa nessa gaveta ou nessa gaveta, independente das suas variáveis ou independente do que o seu programa use como endereço lógico, tá? Beleza. E aí a gente vai entender um pouquinho agora como é que funciona essa proteção da memória, né? Proteção de memória, perdão, proteção de memória. Ele é extremamente importante, porque se você não tiver essa proteção, eu posso permitir que um processo entre no espaço do outro, né? E aí ele poderia começar a invadir o espaço de outros processos e gerar um problema em cadeia, né? Vários problemas por conta dessa invasão de espaço. Então, poderia até entrar no próprio espaço do kernel. Então, já pensou, ele entra no espaço do kernel e começa a matar um monte de, de informação que está ali para o kernel poder estar executando. Então, pode ter um problema seríssimo, né? Então, a proteção de memória é extremamente importante por isso, né? Porque senão você pode ter processos que têm a intenção de estragar o seu computador e que simplesmente invadem espaços de memória de outros processos. Então, no momento que ele está executando, digamos aqui no espaço 5, ele pode querer ir lá e entrar no espaço 3, que talvez esteja o sistema operacional, o kernel, né? E aí ele corrompe aquilo ali. E aí é um problema seríssimo, tá? Então, aquele hardware, né, da unidade de gerenciamento de memória, define os limites para cada processo. O que é que isso significa? Fala assim, olha, você, processo A, você só vai da gaveta 5, digamos que ele precisa de mais de uma gaveta, você só vai da gaveta 5, processo A, PA, só vai da gaveta 5, vai usar a gaveta 5 e a 3. Pronto. Seu limite é esse início da 5 e esse final da 3. Beleza? Processo, beleza. E aí o processo vai rodar só em cima desse limite, né? Ele sabe que ele só pode ir do começo da gaveta 3 até, desculpe, do começo da gaveta 5 até o final da gaveta 3, né? Se a gente estiver fazendo análise de cima para baixo, tá? Então ele implementa essa proteção dessa forma. E aí a partir do momento que ela faz isso, né? A partir do momento que ela faz ela coloca esses limites, ela entende se um processo está tentando acessar um endereço que não está dentro da sua área permitida. Então, se eu tenho lá um processo que eu sei que pode ir do começo da gaveta 5 até o final da gaveta 3 e ele tenta acessar uma posição que está no espaço de memória da gaveta 4, ele vai dar um erro. Ele não pode acessar aquilo ali, né? E aí, a unidade de gerenciamento de memória vai gerar um erro e o sistema operacional vai encerrar esse processo, né? E aí você pode ter a tela azul da morte. Eu acho que vocês não conhecem ou nunca viram, não sei, né? Porque um processo está tentando acessar uma parte da memória que não é permitido. E aí ele pode gerar esse erro de violação, né? Ele vai violar a memória e aí gera a tela azul da morte. Depois dá uma olhadinha. Era horrível quando acontecia, né? Então, a gestão de memória, a ideia dela poder alocar, desalocar, proteger, mapear os endereços do que é o endereço lógico para o endereço físico e fazer todo esse gerenciamento, né? É importante para a gente poder executar vários processos ou vários programas ao mesmo tempo.
Porque eu limito os programas e aí eu garanto que, ó, beleza, você vai usar da gaveta 5 até a 3, você pode ficar aí no seu espaço e só trabalhar com esses endereços. Mas o programa B vai estar em outro espaço que não vai também entrar no seu e vai executar ao mesmo tempo, beleza? Então é importante esse gerenciamento de memória para a gente poder executar vários programas ao mesmo tempo. E aí o que, que a gente precisa entender? Dois conceitos importantes: memória principal e memória virtual, tá? Então, como a gente já viu, né, a memória principal ela é a nossa memória RAM. E a memória virtual ela é uma memória que existe, mas não existe. Vou explicar, calma lá. É, não é o gato de gato de Schrödinger, não sei como é que fala direito, tá? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente aumenta a memória do computador enquanto o sistema operacional, enquanto está tudo ligado, né? Ah, a gente usa a paginação e o swap, tá? Então, o que acontece? A nossa, como a gente já falou, né? A memória principal, né? A memória RAM, ela tem um limite, né? Então, ela é muito rápida, mas ela é limitada, né? E perde a informação, é volátil, né? A gente já viu também isso, né? Então, quando eu tenho muitos programas competindo por esse espaço pequeno, digamos assim, eu não vou conseguir alocar todos na memória, né? Então, a ideia da memória virtual é o seguinte: pô, eu tenho 5 programas executando, preciso executar o sexto. Tá, eu tenho uma parte da memória aqui que pode caber uma parte do programa. Então, é aqui que a gente começa a utilizar esse conceito de memória virtual, né? Então, essa memória virtual vai permitir que o sistema operacional passe para o usuário a ilusão de que tem mais memória ali. Ó, sei lá, eu estou executando a 20 GB de programa, sendo que só tenho 16 GB de memória RAM. Ah, como é que isso é possível? Então, a ideia da memória virtual é essa. Ele vai, pô, parece que eu tenho mais, então eu vou usar o quanto mais eu tenho, né? Então, então o que, que o sistema operacional vai fazer? Ele vai utilizar uma parte da nossa memória secundária, do nosso disco rígido, né? Como se fosse uma parte da memória principal. Então ele vai dividir aquele processo, né, em blocos, e aí a gente chama esses blocos de páginas, e vai dividir a RAM também. A nossa memória vai ser dividida em blocos que a gente vai chamar de frames ou de molduras, tá? Então, o sistema operacional ele vai gerenciar a tabela que vai colocar os pedaços do processo nas molduras, tá? Então, o sistema operacional faz isso para gerenciar a memória. Então, aí, o que, que ele faz? Digamos que o programa está executando e aí ele precisa de uma página e essa página não está na memória RAM. O sistema operacional precisa ver, ó, o que o processo está pedindo, o que o programa precisa, está na minha memória RAM. Se tiver, ele continua a execução, né? Nada acontece. Se não tiver, ele vai ter vai identificar uma falha, né? Que chama falha de página, e ele precisa colocar aquela página do disco para uma moldura vazia, para um espaço vazio na memória RAM. E aí, só para a gente entender melhor a paginação e o swapping, a ideia é a seguinte: a paginação vai permitir que a memória de um processo seja armazenada em espaços espaços espaçados, em espaços não que não estão juntos dentro da memória RAM, né? Então, por exemplo, se eu dividir um determinado programa, vixe, ficou muito. Vamos criar um outro armário aqui.
Então, se eu dividir um determinado programa em algumas páginas, e aí eu tenho meus frames aqui dentro da minha memória, né? Se eu dividir esse programa em determinadas páginas, eu posso ter uma página do programa aqui nesse espaço de memória e outra página aqui. Eu não preciso necessariamente colocar ela de forma contínua dentro do meu gaveteiro, do meu armário, né? Não preciso que ela comece aqui e venha para cá, depois para cá, depois para cá, depois para cá e termine aqui. Não, eu posso ter uma parte aqui, uma parte aqui, outra parte cá em cima, certo? Então a ideia da paginação é essa, né? Eu posso dividir aquela memória do programa em páginas para poder armazenar nas molduras que estão livres. Então, essa técnica de paginação ela vai evitar a questão da fragmentação externa, tá? Só para a gente entender aqui a fragmentação externa, eu vou só deitar o nosso gaveteiro e dividir as gavetas de outra forma. Vai ser mais fácil da gente visualizar, certo? Então, vamos imaginar o seguinte: eu estou com um processo P1, um processo P2, um processo P3, tá? Então, estou com esses três processos para alocar na memória, certo? E aí eu já tenho aqui, vamos colocar assim, vamos botar um, ele precisa de três espaços, esse daqui precisa de 5 e esse daqui precisa de 2, certo? Por algum motivo eu já tenho aqui um P4 que já está aqui na memória, tá? E aí o que a gente vai fazer agora? Vamos alocar esses processos que estão aqui, né? Então a gente vai colocar aqui um, dois, três espaços para o P1. O P1 já está na memória. Vamos colocar 5 espaços, 1, 2, 3, 4, 5 para o P2. O P2 já está na memória. E nesse momento o P4 saiu da memória, tá? Isso aqui a gente está alocando. Eu estou explicando de forma a alocação de forma contínua, né, para poder explicar o que é a fragmentação externa e por que a paginação resolve isso, tá? Então, o que acontece? Nesse momento aqui, o P4 saiu da memória, certo? Beleza. Então, quando a gente olha para a memória agora, a gente vai conseguir alocar o P3? Não. Por quê? Eu tenho dois espaços na memória, que seria esse e esse, mas eles não são contínuos. Então, quando a gente usa a paginação, a técnica da paginação, a gente evita isso, tá? Por quê? A gente, se considerando que esteja essa mesma organização e a gente está usando paginação, eu posso dividir esse P2 em duas páginas, colocar uma parte aqui e a outra parte aqui. Pronto. A gente evitou essa fragmentação externa, certo? Beleza. Então, essa técnica permite que a gente resolva essa questão da fragmentação externa, né? E aí, a gente vai entender o que é o swapping, que é o processo ou o mecanismo de você tirar dados da RAM para o disco rígido ou e vice-versa do disco rígido para memória RAM, né? Então o que acontece? Quando um programa que a gente já falou, né? Quando um programa cai numa falha de página, ou seja, ele tentou acessar uma página que não está na memória RAM e eu não tenho mais nenhuma moldura, nenhum espaço na memória RAM. O que o sistema operacional vai fazer? Ele vai pegar uma página que está lá na memória e colocar no disco rígido, tá? Então, por que ele faz isso? Porque ele precisa liberar um espaço na memória RAM para entrar aquela página que o programa solicitou, né? Então esse espaço, desculpa, esse espaço que é usado
para fazer essa troca, né, é chamado de área de swap, né, ou arquivo de paginação, tá? Então a ideia é, eu, o programa solicitou uma página que não está na memória, eu preciso colocar essa página na memória. Beleza? Como é que eu faço isso? Utilizando a técnica de swap, que é o que? Eu vou lá no HD, ou, perdão, eu vou lá na memória, pego uma página que não vai ser utilizada, e aí que está aqui embaixo, a gente pode ver no último tópico, a, qual página vai ser retirada da memória é algo muito importante. Eu não posso tirar uma página que vai ser usada logo depois, porque vocês lembram que tem o processo de escrita na memória secundária e depois de leitura, então tudo isso gera uma demanda e é necessário tempo para fazer isso, né? Tem um gasto de tempo. Então, ele solicitou aquela página, não está na memória RAM, eu preciso tirar uma outra página da memória RAM, colocar na área de swap e aí nesse caso eu liberei o espaço e aí carregar essa nova página que o programa solicitou, né? Então a ideia do swap é essa. E aí realmente parece que eu tenho mais memória do que eu tenho, né? Porque uma parte dos programas que estão executando em execução, perdão, os programas que estão em execução tá nessa área de swap, certo? E aí um exemplo para a gente entender, né? Então eu estou trabalhando com um programa de edição de vídeo, né? Ele ocupa lá 2 GB de memória. Seu computador tem 4 GB de RAM, é bem antigo. Eu podia ter feito um exemplo melhorzinho, né? Tem 4 GB de RAM. E você tem já ocupado 3 GB. Então o sistema operacional vai fazer? Ele vai dirigir. Ele vai dividir esse programa de edição de vídeo em páginas, né? Então ele vai pegar esse programa de edição de vídeo, esses 2 GB e dividir em páginas. E aí ele vai carregar, por exemplo, a interface, né? Que é o que você está trabalhando primeiro, é o que você vai ver primeiro, né? Então, sei lá, às vezes tem um menu pouco utilizado de filtro, por exemplo, na edição de vídeo, que pode ficar lá nessa área de swap, né? Então ele vai carregar essas páginas mais importantes naquele momento do programa, né? Então ele dividiu o seu editor de vídeo em páginas, carregou as páginas mais importantes na RAM, né? E aí você começou a trabalhar com o programa, né? E aí ele pediu uma nova página. Essa página não está na RAM. E o que, é que ele vai fazer? Ele vai liberar o espaço, ou seja, ele vai pegar uma página que está lá na RAM que não está sendo utilizada, vai colocar na área de swap, liberou a moldura, ele consegue carregar a nova página que o editor de vídeo precisa. Beleza? Eu acho que vocês a já fizeram as atividades, né? Mas se não fizeram, é, tra- depois de assistir aqui, vocês podem fazer, tá? Então, só para concluir, esse processo contínuo de paginação e swap, ele tem uma lentidão, né? Para escrever e ler do disco. Então, ele é mais devagar do que uma RAM maior, vamos colocar assim. Mas ainda assim ele permite que você consiga executar N programas que talvez não coubessem na memória física naquele momento. E aí você, por exemplo, poderia deixar de ter um sistema operacional multitarefa, né? Porque não ia caber na memória, tá? Então isso é extremamente importante. Beleza? No final dos slides vocês vão ver as questões, mas eu vou deixar aqui caso vocês queiram ver junto. E a última questão é essa. Deixa eu ver. Tem mais? Ah, vou deixar aqui para vocês. Beleza? Valeu, galera. Até mais.
Ah, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Brincadeira. Valeu, galera.